Olha aí, rapaz, que é um programa que a gente tem banda ao vivo. Isso aqui é o talk show, né? Então, estamos trazendo o talk show ao mundo do RPG e jogos analógicos em geral. É uma tremenda felicidade. Esse que agora vai ser o nosso primeiro episódio do Plinha. Marcelo, como é que você tá? Maravilha, tô muito feliz de estar aqui de volta. Fala, pessoal, quem está nos vendo, quem está nos ouvindo. Estamos agora nessa famosa cauda longa, vai ter aventurando para tudo quanto é lado, vai ser um tiro de escopeta, não mais um raio laser como era concentrado apenas em um canal. Agora nós vamos estar em tudo quanto é lugar. Você não vai se livrar da gente tão fácil. Eu e Ramon estaremos aqui com uma boa regularidade fazendo o Aventurando. Para quem está ao vivo nas tardes. Os dias estamos a definir ainda, Ramon? Já temos dias. Então, isso aí, acho que o dia da live é o mais complexo, né? A gente depende muito de calendário e tal. Mas eu acho que é bacana falar para quem tá ouvindo no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Pocket Cast, onde você quer que esteja ouvindo a gente, que os nossos episódios, eles são gravados ou eles são exibidos ao vivo nas plataformas de vídeo também. Este episódio aqui, especificamente, ele está sendo gravado na live, no ao vivo. Então tem gente aqui com a gente nesse bate-horário, nesse bate-canal, assistindo toda essa bagaça acontecer aqui ao vivo e participando. Quem tá assistindo agora também. Eu tô assistindo depois no YouTube, eu tô assistindo VODs. Sem problema. Então, ó, você está aqui embaixo. Olha o Moonbreaker colocando pra gente on air. É isso. Quem está ao vivo tá vendo meu desconforto aqui, sentado no banquinho. Eu fui inventar de ficar no banquinho ao invés de ser na cadeira confortável igual a do Ramon, mas é isso. Então, pela cenografia. Para os guerreiros do ao vivo, aplausos. Aplausos. Aplaudam a minha hemorroida. Aplaudam aí o esforço que a gente está fazendo para se manter sentado numa cadeira. Cada um faz. Ramon, sobre o que a gente vai falar hoje? Com certeza não vai ser sobre as minhas hemorroidas em cima do banquinho. Não. A gente vai falar de uma coisa, com certeza, muito melhor do que isso. Então, a gente queria começar com pé na porta. Por que começar com pé na porta? Porque o que as pessoas pedem muito do nosso conteúdo que a gente já produziu é impressionante. Muito. Como as pessoas pedem que a gente retome as 3 demandas do RPG. Falar sobre as 3 demandas. O teste das 3 demandas é impressionante. É um negócio que precisa voltar, A galera precisa que volte, pede toda hora. E sempre passa gente perguntando, cadê? Vai ter de novo, né? Uma hora a gente volta com ele. Assim, a gente entende que ele é bacana e tal, funcionou muito bem. Assim, e é uma das coisas que a galera volta pra dar o feedback, que quem fez o teste e aplicou com os amigos e tudo mais, fala que funcionou, cara. Fala que o perfil era aquele mesmo. Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando, as 3 demandas é um conceito cunhado por nós. Aqui no Aventurando a gente fala sobre vários assuntos e a gente também tem uma visão sobre esses assuntos. E a gente meio que fez um corolário, a gente fez um apanhado de coisas que a gente acredita, como se fosse um resumo de boas práticas, para ter aquele RPG que a gente já testou e a gente sabe que engaja muito rápido. Não vou fazer aqui termos comparativos, mais rápido que isso, que esse alguém, que esse... Não. A gente sabe que funciona no engajamento, no quesito engajamento. Você que quer pegar uma mesa, engajar ela rápido, manter essa mesa engajada, fazer com que flua de maneira pacífica, tranquila, divertida. Cara, a nossa opinião é de que esse apanhado de boas práticas vai fazer você chegar mais rápido nisso. E uma dessas boas práticas é você entender, saber como funciona e o que são as 3 demandas do RPG. Isso aí, então, porque a pessoa às vezes começa... Assim, o RPG, cara, ele é um jogo e, por consequência, um hobby que surgiu e foi acompanhado aí ao longo dos anos de forma muito orgânica. Muita gente começou a jogar com os amigos de infância e só chegava, só se reunia e era mesa, era aquilo e tudo mais. E você vai e ia jogando sem muito avaliar ou talvez pensar, refletir sobre o jogo e o hobby e tudo mais.
E às vezes a gente tinha alguns problemas nas mesas que a gente não fazia ideia de como eles surgiam, de onde eles vinham e como a gente fazia para resolver. E isso passou muito quando a gente para pensar sobre alinhamento de expectativa, né? As pessoas chegavam para jogar o RPG e às vezes cada um tava querendo uma coisa. Era meio que a banda do Chaves tocando, né? Sim. Tava um na nona sinfonia de Beethoven, outro tava em Tchaikovsky e tudo mais, e era isso. Aí acho que essa parte da gente entrar aí pra falar das 3 demandas do RPG é uma forma de você entender o seu grupo, entender os seus jogadores, entender quem tá na sua mesa e o que eles esperam da jogatina. É um caminho, essa é uma forma de se pensar, né, Márcio? Com certeza, porque quando você entende que o que faz o RPG é a busca por esses 3 fatores, até a tua visão de RPG começa a mudar. Não tô querendo dizer aqui que é para melhor, na minha opinião mas você pode achar que não. Tudo bem, mas a partir do momento que você der espaço, pensar assim, caramba, isso faz sentido. É muito bom a gente sempre estar... Se o mundo tivesse pessoas mais ponderadas, que cogitem às vezes assim, eu tô certo o tempo todo. Tem gente hoje em dia que acha que tá certo o tempo todo. Se as pessoas parassem e falassem assim, cara, eu tô pagando mico. Acabou de entrar uma música agora de reflexão aqui agora no meu ouvido. Agora a pessoa tá assim pensando e tá bem, bem alta, ou seja, uma reflexão alta. É um sentimento forte. A pessoa pensa assim, cara, eu tô errado. Isso aí faz sentido. Deixa eu aplicar. Deixa eu ver qual é. Deixa eu perguntar para os jogadores da minha mesa ou para os meus colegas de mesa se isso aqui faz sentido, se elas estão a fim de vir comigo nessa discussão a respeito desses três pontos. São só 3 pontos. Só que então, mas então, essa que para mim é a doideira, porque são 3 pontos que dá para você englobar realmente tudo ali, sabe? É você conseguir resumir, né? Tipo, não, a gente por lá pra gente vai falar, né? Que não deve você se encaixar num modelinho e não sair dali e ficar quadrado. Não, é pra você se orientar, é pra você se balizar. Sim. No jogo na tua mesa, nos jogadores que estão na sua mesa, né? Saber o que eles querem. E a gente pode, então, começar aí a contextualizar, então, Marção, o que seriam? Quais são as 3 demandas que a gente tá utilizando aqui para caracterizar o que um jogador de RPG ele busca quando começa a jogar? Maravilha. Hoje é RPG, hein? Até tem uma vinheta assim, quando vai falar de RPG, sei lá, tem o ururu, ururu, ururu. Vai ter dia que vai ter board game. Nas vírgulas sonoras. Porque dado também tem no board game, né? No RPG, ururu, porque você tem que converter os outros pra jogar RPG. E como é que você converte melhor os outros pra jogar RPG? Igual, quem pegou a referência sabe do que eu tô falando. Os velhos que jogou... Né? É que Age of Empires? O que é isso aí? Isso aí é Age of Empires. É Age of Empires, né? Ululu. Muito bom. Ó, se você quer converter gente pra jogar RPG na sua mesa, você tem que entender o que eles estão buscando. O sol aqui começou a castigar a minha cara. Se tá estourado a luz, vai ficar assim mesmo, gente. Repara não, senão vai prejudicar a dinâmica. 3 coisas as pessoas buscam no RPG. Por quê? O RPG ele é constituído dessas 3 coisas. Se você tira uma, deixou de ser RPG. Tá? Então, quando eu vou jogar RPG, vamos supor que eu sou um cara que conhece... Primeiro vamos partir do princípio, eu vou tentar trazer uma explicação para quem conheceu o RPG, conhece o RPG e a partir de então vai buscar sempre jogar RPG porque gostou uma dessas 3 coisas. Ou gosta das 3, mas tem uma que se destaca mais, é sempre assim. Então eu que gosto de RPG, eu vou sempre buscar ou a descoberta, ou o desafio, ou a dinâmica. São essas 3 coisas. Isso aí. Então, dá pra gente já dizer que busca de um jogador, você vai conseguir caracterizar ela dentro dessas 3 caixinhas. Dessas 3 caixinhas. Porque o RPG clássico,
o RPG, não digo clássico, tá? Para não pensar que é uma coisa muito... parecer confundir com old school, coisas do gênero, tá? Ou old school like. Não. O RPG, assim, mestres, jogadores... A gente não tá falando de jogo que não tem mestre, jogo que tem uma vela no meio da mesa. Não, a gente não tá falando nada disso. A gente tá falando do RPG clássico no formato, né? Um jogo de interpretação de papéis... quem gosta de chamar assim, eu gosto de chamar que é um jogo de criar histórias coletivamente, colaborativamente, eu gosto dessa explicação. Então, assim, esse jogo que está nesse formato, inclusive essa explicação que eu estou dando, engloba as três coisas, perceba, é um jogo, é desafio. De criar histórias ou descobrir histórias é descoberta. Coletivamente é dinâmica. Então já estou começando aí a dar as pistas do que são essas três demandas. Coisas que só o RPG tem. Ele é um jogo, só que ele é um jogo que tem descoberta de histórias ou criação de histórias, então você vai descobrindo, nunca uma sessão é igual a outra, nunca, em tese, nunca o mestre contava que ia aparecer as coisas que vão aparecer, os jogadores não contavam que ia aparecer as coisas que iam aparecer, porque eles vão descobrindo tudo junto. E em terceiro, ele tem uma dinâmica própria. Então, é isso que faz o RPG ser o RPG. Boa. E, para lembrar que a gente está aqui fazendo esse programa ao vivo, o Rubens Matheus Padovese perguntou: oi, vai ter esse papo em podcast, mais de feed com agregador? Sim, Matheus, o nosso feed já está no ar. Então você pode nos ouvir na plataforma que você preferir de podcast. Inclusive, essa é a gravação do terceiro episódio. Do terceiro episódio. Dois episódios fresquitos. Bonitinhos, fresquinhos já no seu agregador para você ouvir. Então, vamos lá, Marcião. Pra gente começar agora a colocar, a ir debulhar as três demandas. A galera fala, só 3 demandas, não vai ficar nada de fora. Então, nada. Se você for parar pra resumir, não fica de fora. E aí, vamos falar, por exemplo, começar com o desafio. No desafio, quando a gente começa a colocar aqui o desafio, a gente tá falando daquele jogador que gosta de rolar o dado com uma regra, né? Ele quer vencer o desafio, ele quer, por exemplo, que o bárbaro dele tenha 20 de força para quando ele precisar atacar alguém, ser mais fácil dele acertar o inimigo ou não acertar. Ele é um cara que tá pensando em resolver um puzzle, mas tipo, não porque ele quer saber a recompensa daquele puzzle. Para ele, a recompensa é desvendar o puzzle, é vencer o puzzle, é falar, caramba, eu acertei o enigma. Esse Sim. É o cara que tá na demanda do desafio. Esse cara tá buscando a essência jogo do RPG. Esse cara ele vai pro jogo de RPG. Não quero ser leviano dizer que ele tá indo pro jogo como se estivesse indo pra qualquer outro jogo. Não. Mas ele entende com facilidade, com certa facilidade, que o RPG é um jogo. E isso tem suas vantagens e suas desvantagens. Se ele se deixar levar muito por esse aspecto, tem desvantagens, tá? Então, as vantagens de você entender que o RPG ele é um jogo é que você não entra em crise, por exemplo. A gente vai começar a tocar no espinheiro. Você não entra em crise, por exemplo, quando tem um combeiro na mesa. Né? Então, você não entra em crise, porque se você é combeiro, ou você gosta da parte mais jogatina, mais jogo, bonecagem, montar personagem, ler regras, essas coisas mais de regra, coisa mais jogo, você não entra em crise com relação ao seu teu amiguinho, ele também é do desafio, ele também gosta desse tipo de coisa. A não ser que você seja tão competitivo que você está usando como desculpa que não gosta do que você... É o famoso sujo falando do mal lavado. Você é combeiro e está falando que o outro é combeiro, porque na verdade o cara... ele ter feito um assemble melhor do que você te ofende. Entendeu? O nível de competitividade que você tem. E eu acho que pensar nesse ponto, por exemplo, que o Márcio falou, né? Utilizar as 3 demandas para você melhorar a sua mesa. E é justamente isso. Tem muita gente que costuma falar, porque o combeiro prejudica a minha mesa. Porque o combeiro me atrapalha. A gente não gosta de pensar assim porque a gente entende que é uma faceta do RPG. É uma forma da pessoa gostar e curtir o RPG. Ela gosta de fazer o min-max de stats do personagem, ela gosta de pensar
em juntar o conceito de classe, atributo, itens e tudo mais, ela curte, ela se diverte fazendo isso. Mas, se você como... E agora eu vou falar pro mestre, né? Se você como mestre é um cara... A gente vai falar um pouquinho mais lá da frente das outras demandas, mas vou falar, você é um cara da descoberta. Pra você, o que te dá prazer no jogo é a descoberta. E você, em momento nenhum, pensa no cara que gosta do desafio, você tenta incluir ele na mesa, realmente ele vai ser um problema pra você. Porque você não tá enxergando a demanda desse teu jogador. Você não tá vendo o que ele quer para proporcionar que ele também tenha momentos que ele se sinta representado e que a demanda dele seja ali colocada na mesa e todo mundo se divirta, para que todo mundo tenha a sua demanda atendida. Com certeza. E tem uma outra, eu me sinto o cara do choque do falha de cobertura quando fala, com certeza. O Rogério, professor Rogerinho. Mas enfim, professor Serginho, acho, sei lá. Cara, seguinte. O lance do combeiro vai ser um episódio. A gente pode fazer um episódio inteiro para falar sobre isso. Total. Sobre o Power Play. A gente pode até fazer um crossover, um episódio onde a gente não fala só de RPG, mas fala de board game também, para tratar desse assunto. Porque também tem o Power Player no jogo de board game. Mas vamos lá. Isso não diz respeito só ao jogador. As 3 demandas também dizem respeito ao tipo de jogo que você está jogando. O D&D, por exemplo, que foi falado muito no episódio passado, ele fala muito pro cara que gosta desse tipo de demanda. Uhum. Porque por mais que ele diga que tenha 3 pilares lá, que é a interação social, o combate e qual é o outro? A exploração. Exploração. Balela, bullshit, é combate. É bullshit. Entendeu? Você não tem mecânicas e mais mecânicas e mais mecânicas para exploração. Mecânicas e mais mecânicas e mais mecânicas para interação social. Não tem. Entendeu? Você não tem a mesma quantidade. Não estou dizendo nem na quantidade. Ter muito quer dizer que está dando importância. Não. Você está dando mais importância para um do que para outro. Já tem jogos que você vai ter muito mais interação, muito mais da descoberta. Uhum. Um jogo que foi feito para descoberta. Foi feito para... Então você tem muitos jogos que são hexcrawl, você tem jogos que focam nessa parada. No Menera, né? Bota mecânica hoje em dia para descoberta e tudo mais. Isso, tem jogos exemplo, de dinâmica, de narrativa compartilhada, que trabalha muito com isso. O Lucas colocou aqui, né? O mestre tem que dar diversão e se divertir. Conhecer seus jogadores é primordial. Dar o que eles querem. Eu me preocupo em dar momentos de protagonismo a cada jogador. Essa que é o lance mesmo, Lucas. Assim, é conhecer os seus jogadores. E, assim, parece algo simples, tá? E efetivamente é simples, mas muita gente não presta atenção. Pois o Lucas tá falando assim, tem que conhecer os jogadores. Talvez você saiba fazer isso no teu feeling. Sim, mas o que a gente está oferecendo infância, aqui né? é uma ferramenta. Isso aí. É um esclarecimento. Olha só, você conhece, você saca, você chama isso aí por outro nome, ou não chama de nome nenhum, mas o nome disso aí é desafio. Ou então o nome disso aí é descoberta. O que a gente está tentando fazer, para muita gente que está ouvindo a gente, assistindo a gente aqui ao vivo ou ouvindo pelo podcast, eu posso chamar disso. Não é que seja o nome, seja isso. A gente é que cunhou esse nome. Sim, e a forma de fazer de uma maneira mais ferramental é justamente para você aplicar em situações que você não tem intimidade, não tem afinidade, às vezes, de início com a pessoa, porque você, sei lá, você foi mestrar num evento, ou você está começando uma mesa nova, ou um amigo trouxe um colega do trabalho que queria experimentar e vai botar na mesa que já está azeitada de vocês. É isso. Nessa hora, se você aplica, por exemplo, o testezinho que a gente fez, que eu, com todo carinho do meu coração, falo que era o nosso teste da Capricho, que era aquele de você vai marcando, escolhendo, e no final dava o resultado. Para mim, uma coisa linda, adorava aquilo ali. Você tem pelo menos um direcionamento, uma ideia do que aquela pessoa que você acabou de conhecer, você não tem o histórico dela, você não é amigo dela, você não sabe, por exemplo, se ela é combeira ou não, porque tá chegando ali na hora, mas se ela faz aquele teste e fala, tá aqui, deu que a minha, das 3 demandas, a minha é a dinâmica, você fala, já sei, por que caminho, como lidar. Por que caminho eu vou. Então a gente falou um pouquinho do desafio, acho que tá na hora da gente falar da descoberta. Descoberta. Tá? Chega lá.
Descoberta, cara, é aquela dinâmica que você vai pro... Só para fechar o desafio. Um jogo que é só desafio, um RPG que é... Se o RPG fosse só desafio, ele seria apenas um jogo de tabuleiro. Um board game. Um board game, um board game, né? Eu tô reduzindo muito o board game, não tô falando de maneira pejorativa, tá? Mas aquele board game que ele é estático, regras definidas, coisas que você sabe que vai acontecer, se acontecer tal coisa, tá? Então ele é só um jogo tabuleiro, um videogame. Mecânica, vamos videogame, colocar assim, exatamente. mecânica, entendeu? Uma coisa mecânica. Então, um RPG, se fosse só isso, seria isso. Descoberta. O que é a descoberta? A descoberta, eu vou começar... Eu fechei com esse senão aqui. Se o RPG fosse só descoberta, ele seria um livro de histórias. A descoberta... Ele é só um faz de conta, né? Ele é só um faz de conta. Ele é uma brincadeira de pegar bonequinho, piu, 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 outro piu, 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 e aí sem regra nenhuma, eu vejo minha filha brincando com a boneca, às vezes ela chega com uns negócios assim, com uma regra do nada, ah, você é meu pai. Ah, mas eu sou teu pai. Não, na brincadeira. Ah, tá, beleza. Eu sou... essa aqui é minha irmã. Tá bom, aí não tem regra. Vai nessa aí. Vai descobrindo o que vai dar e vendo o que fica. Essa é a descoberta. Se você é aquele jogador que entra numa vila e aí você fica assim perguntando... Eu era assim quando eu era criança, eu jogava Mario Bros, eu via aqueles morrinhos, eu ficava perguntando assim, pô, o que deve ter atrás daquele morrinho? Ninguém fez os morrinhos. Ninguém fez o que tem lá atrás do morrinho. Eu vou jogar GTA, eu perco mais... Eu não faço missão, até hoje eu não zerei GTA V. Eu fico andando pela cidade. Eu gosto de entrar nos buracos, entendeu? Achei uma base, caramba, aí fui lá, pego o avião, aí dá um tiro. Nada, não tem missão nenhuma, ninguém mandou fazer isso. Às vezes só quer ver os NPCs interagindo entre si. Eu só quero ver, cara, só quero ver o que acontece, só quero jogar um carro daqui de cima e vendo o que dá, sabe o que é? Também tem seus contras, seus prós e seus contras. Porque, geralmente, eu falei muito dos prós, né, do desafio, e não falei muito dos contras porque fica meio óbvio quais são os contras do desafio, né? Um cara muito competitivo, né? O cara que só quer, não faz muito roleplay, somente rola dado e tudo bem. Pode surgir, como negativo, pode surgir o tal do advogado de regra, que também dá um episódio inteiro. Que também é um cara que a gente também passa pano aqui. A gente passa pano. Advogado de regra, pra mim, eu acho muito importante na minha mesa ter um advogado de regra. Então, assim, na descoberta tem também um contra, que é o quê? É aquele cara que não vai pra quest. É aquele cara que ele tá vendo, tá claro de que o grupo tá querendo ir pra essa direção aqui, ele tá querendo, cara, eu vou ali comprar um item, vou ali fazer uma graça. O cara que quer jogar de mago, mas não sabe a lista de magia dele, não sabe o que ele tem no Grimório. Porque ele quer ser um mago. É por essas e por outras que a gente tem que fazer com urgência um episódio sobre Sessão Zero. Sim. Que é outra coisa que é muito cara pra nós, dentro do que a gente nomeou de 3-2-1, né, dentro do que a gente acredita das boas práticas do RPG, né? Que são pelo menos 3 amigos, no mínimo 2 vezes por mês, ter uma experiência inesquecível de RPG, que é você o quê? Você não perder tempo, não dar brecha na sessão 0. Não, a sessão 0, na verdade, é a preparação, né? Tô falando da primeira sessão 1, tá? Uhum. Deixa eu me corrigir aqui. A sessão 1, a sessão 0 é jogo, mas não tem jogo, propriamente dito. Na sessão 1, a primeira cena, ela tem que arrebatar. Ela não pode dar brecha. Eu tenho muita preguiça de mestre que fala, explica o mundo, fala, explica o mundo. Na sessão 0 não criou nada com os jogadores, então ele vem com tudo pronto, no meio do peito dos jogadores, e aí o cara não descobriu nada. É tudo já vindo de bandeja pra ele. O cara não descobriu nada, olha, tem a princesa do reino de tal, eles estão em guerra com o reino de tal, e tem problema com isso, parará, pereré, e você já tá dormindo no meio. E aí, onde é que vocês estão? Ah, filho, você enrolou pra caramba. Não trouxe nenhum elemento de descoberta. Agora tu vai deixar na mão do jogador? É claro que ele vai querer se desamarrar. É claro que ele vai querer se soltar. Aí começa, eu sou ladino, vou ver se tem alguém com uma bolsinha de moeda na taverna, porque geralmente jogo assim também começa na taverna. Aí, nenhum problema começar na taverna, mas, cara, pode ver. Aí tem um bardo, eu vou ver se eu posso tocar, vou perguntar pro taverneiro. Cara, é de lei. Eu vou perguntar pro taverneiro se eu posso tocar uma música aqui. Aí o guerreiro vai procurar alguém para fazer queda de braço. E aí vai vendo, ele quer deixar
O mestre, ele bota isso, ele se justifica dizendo que ele quer deixar os jogadores se apresentarem. É quando você vai ver, né? Tem 4 horas de jogo, nada A andou, não saiu galera do lugar. quer descobrir, quer explorar. Ela tá doida pra explorar esse mundo, velho. Tá doida pra explorar esse mundo. Agora, se tu começa já, ó, vocês estão numa carroça descendo numa ladeira íngreme. Vocês começam assim, já começar com o pau torando. Vamos lá, vamos começar o jogo? Vamos começar o jogo. E vocês não estão vendo nada. Estão amarrados com capuz na cabeça. Então, velho, o jogador já tá como? Caraca, como assim? Me diz aí, como é que vocês chegaram aí? Como é que vocês pararam dessa forma? Como é que vocês estão desse jeito? E os caras já vão ter que se virar. Estão descendo na carroça, amarrados com capuz na cabeça e vão ter que sair dessa situação de bosta. E aí eles vão descobrindo. Então, nunca deixe o jogador à deriva para descobrir. Dê guideline para os caras descobrirem. E entrega a descoberta. O cara do desafio, dentro desse exemplo da carroça, ele tá maluco para rolar dado já para... Ah, caraca! Ele tá olhando a ficha. Como é que eu posso sair daqui? O que eu tenho aqui pra fazer que eu consigo me desamarrar? Eu posso usar alguma coisa? O cara da descoberta, ele já tá preocupado como é que a gente parou aqui. O que aconteceu que a gente veio fazer aqui? Onde é que essa carroça vai parar? Pra onde tá indo essa ladeira? O cara da dinâmica, agora eu acho que é bacana já poder já entrar aqui na dinâmica. A gente vai falar na terceira demanda, né, que é a dinâmica. Meu velho, o que eu vou falar aqui, ele vai fazer e tudo bem. Ele vai estar dando risada, botando pilha. Caraca, a gente vai começar o jogo, já estamos na merda. Já vai estar zoando o mestre, chamando o cara de mão pesada. Já vai estar dizendo, mas você tá calmo, sereno e tranquilo, você que é mestre. Você tá, ó... Tranquilidade total. E o cara da dinâmica, ele tá curtindo só o fato, ele tá que nem você, mestre. Essa é a motivação do mestre. Ele tá igual você, ele tá curtindo vendo os amigos dele desesperado. Ele tá curtindo sentir essa adrenalina de caraca, velho. A gente pode morrer na primeira cena. Então, o da dinâmica, a demanda da dinâmica é uma que, pelo menos pra mim, de início, ela era complicada de materializar, de visualizar. Porque quando eu pensava no RPG... eu acho que eu ficava muito preso ao jogo e ao desdobramento dentro do jogo e tudo mais. E a dinâmica fala muito do ambiente. A dinâmica fala muito do hobby numa forma mais macro, né? Por exemplo, a gente fala na dinâmica que o jogador que preza pela demanda da dinâmica, ele é o cara que quer que o grupo esteja reunido. Às vezes é o cara que gosta mais daquele bate-papo pré que tem antes do jogo. Eu digo gosta mais daquilo que antes de sair de casa já tá pensando, puta, vou encontrar minha galera, sim, vamos bater um papo e pô, ou o cara tá assim, caramba, o que será que a gente vai pedir de comida hoje? Se a gente pede, mas vamos pede lá. A pizza. O desafio, se o RPG fosse só desafio, seria mero jogo. Se fosse apenas descoberta, ele seria um mero livro de histórias, um faz de conta, uma história. E se fosse apenas dinâmica, seria um encontro de amigos. Isso aí. Seria uma reunião de amigos. Isso aí que você está falando, você encontra no encontro de amigos. Uma reunião de amigos. Só que o legal do RPG é que ele tem os três. Ele é um jogo, você vive uma experiência narrativa, e você tem dinâmicas que são próprias de encontro de amigos, de reunião de amigos, mas também próprias que só vai ter no RPG. Exatamente. O cara brigando com o outro porque não tá prestando atenção, porque tá empilhando dado. Porque tá no celular. E tá no celular. Tá engordurando meu livro. Eu costumo dar o exemplo do meu amigo Felipe, que era tão tímido que o apelido dele era segura-saco. Que ele andava assim, todo encolhido. Pra quem não tá só ouvindo a gente, ele andava encolhido com a mão na pubs. E ele, o que ele fazia? No RPG, quem olha assim fala, você não está interpretando o seu personagem. Cara, balela. Você quer ter um amigo perto de você. Eu vivia feliz da vida do Felipe junto com a gente, que ele realmente era uma doença, era timidez mórbida. E ele jogava RPG com a gente, e o que a galera fazia, ele estava fazendo atrás. Ele não fazia vozes, ele não fazia nada disso. Mas o que ele gostava? Era de rolar dado, era um pouquinho de desafios, quase zero de descoberta. Mas a descoberta dele era voltada mais para passiva, ele ouvia a história, ele ouvia o que iria sair dali, o que vai acontecer, né? De uma maneira mais passiva.
E a parte da dinâmica, mas não a parte da dinâmica de interpretar, de fazer vozes e dar uma vida ao personagem, não. Era a dinâmica, ele ficava rindo assim, vendo os outros se matando, e ele rindo, porque ele tava ali com a galera e queria estar junto. Então, eu fui descobrir recentemente, por tabela, num grupo de WhatsApp, com os amigos que falam sobre RPG e tal, acho que foi até o Sembiano comentou numa mesa dele que tinha uma menina que ela gostava de jogar com eles, né? Era do grupo, só que ela pedia pro mestre fazer as ações pela personagem dela quando começava um combate, por exemplo. E ela rolava o dado, ela gostava de rolar o dado. Ela rolava o dado e assim, ela não queria ter que interagir com parte mecânica de saber, ela também não queria ter que desenvolver ou descobrir alguma coisa na história. Ela queria estar ali. Ela queria que botassem o pininho dela verde no jogo e andassem com o boneco dela, mas ela queria estar ali, ela queria ter um pininho no jogo. Muito desafio e parte da dinâmica. E parte da dinâmica, exatamente isso, saca? E essa parte, por exemplo, durante muito tempo, também era mal vista por parte das pessoas que jogam RPG. O cara pode ver um cara da dinâmica, por exemplo, e achar que o cara tem desinteresse. O cara não leu nada da ficha dele, eu proponho andar a história e ir para um caminho tal, ele não contribui com ideia nenhuma de avançar um plot e tudo mais, mas o cara não falta uma sessão, bicho. O cara tá ali... Por que será? Dá a impressão, do jeito que você tá falando, que a dinâmica ela só embarca a galera tímida. Não. Mas existem dois extremos na dinâmica. Tem o cara da existe a galera... Exato. Existe o cara que ele tá pela dinâmica social, passiva, ele gosta de estar naquele clima, é muito legal. Parece quando você era criança, ele fazia um plano mirabolante, a gente se debruça sobre um mapa, tem livros e ficha, e aí a luz sabe, a meia luz, o ambiente, alguém falando de maneira com a voz meio assim, contando uma história. Essa dinâmica, essa atmosfera, seria um excelente nome também para dinâmica, né? Os seguidores da atmosfera do RPG. Esses caras que cultuam essa atmosfera de RPG, geralmente são esse pessoal mais assim, tal, introspectivo e tal. O cara mais extrovertido, ele curte essa parada, mas ele atravessa essa névoa dessa atmosfera pra meter a cara na mão do outro, pra fazer voz engraçada, pra interpretar. Esse cara, ele já entrou no clima de tal jeito do RPG. Eu me lembro que eu mestrei uma vez pra um cara que tava jogando pela primeira vez, e ele se soltou tanto, mas ele tava se soltando tanto, que tava entrando já numa de querer já tomar a rédea da narração da minha mão. Tem cara desse tipo que ele não quer interpretar só o personagem dele, ele quer fazer a voz do taverneiro. Eu falei, ele quer imitar o rei. Aí você tem que dar uma segurada. Então, esses dois extremos, pelo mestre que também a gente vai falar um episódio inteiro para falar de mestrocentrismo, que é outro termo que a gente cunhou, pelo cara mestrocêntrico, pelo gourmetizador do RPG, ele vai dizer que não pode ser assim. Isso aqui, você não pode. Você fica na tua aí. Na minha mesa ninguém fala em terceira pessoa. Reclama do cara que é exagerado e reclama do cara que é introvertido, brother. Me desculpa, você não tá. Você tá pensando só em você. No RPG que você acha que tem que ser. É isso que você tá pensando. Então, assim, eu acho assim que falar dessas três dinâmicas, a gente pode começar agora para terminar, Ramon. Se a gente tá para terminar, não sei. Falar de como você pode usar agora essas três dinâmicas na sua mesa. Boa, eu acho que é um Como que você pode chamar a galera pro jogo, né? Como você aplica, né? Como é que você coloca as três demandas na sua mesa? Como você bota elas realmente como algo que você pensou e você tá ali querendo que todo o espectro de demandas mesmo, do que os seus jogadores querem, seja atendido na tua mesa. Exato. Qual é o caminho? Acho que primeiro a gente tem que analisar do aspecto de chamar pessoas para jogar, né? Da visão do mestre ou de um jogador prospectando jogadores para sua mesa. Como que você engaja esse cara? Depois de como você encaixa esse cara na mesa. Como é que você faz uma campanha para ele? Como é que a campanha se adequa para ele? Sim.
Sim, esse é o canal que vai falar que você faz a campanha para os jogadores e não os jogadores que têm que se adequar à minha aventura, minha campanha. Não. É o que eu criei. Meu universo. É. Brother, você pode fazer um universo, mas se você tá rateando porque não acha ninguém para jogar contigo, começa desse jeito que a gente tá falando. Depois que tu já fizer amizade, conseguiu uma mesa de fé, uma galera que tá comprando todas as suas ideias, aí você mete essa. Não vai para um evento, já vi gente indo em evento, não conhece ninguém e o cara... Universo próprio, sistema próprio. Brother, tu vai fazer playtest, faz com quem tu conhece. Tu pode até fazer playtest com pessoas que você não conhece, mas primeiro testa com quem você conhece, porque a chance de dar ruim é grande. Então assim, você tá trazendo pessoas pro hobby, tu quer um grupo coeso, ninguém se conhece ainda, ou então gente que nunca jogou RPG, vai nessa que a gente tá te botando na boa, tá? Então, primeira coisa, galera do desafio, tenta ganhar os caras primeiro com board game, chama um dia pra jogar um joguinho de tabuleiro. Sacou que o cara gosta de videogame? Pô, ó, conheço um jogo que talvez você goste, o cara gosta de jogo. O cara gosta de The Last of Us, você fala, já sei aí com o que eu posso usar de temática. Esse é o caminho que eu posso ir. Exatamente, porque tem um perfil também do cara que vai dar mais certo na tua mesa. E também se aplica essas 3 demandas nesse perfil. Se o cara não gosta de jogo, não gosta de jogo, gosta de assistir futebol, é o máximo que o cara gosta de jogo é isso, assistir esporte. O cara não gosta de jogo, o cara não lê livro, não gosta de história, não é muito chegado a série, filme, nada disso. Já é uma pessoa infeliz, já não gosta de jogo, não gosta de série, filme, nada disso. Encontrar com os amigos eu curto. Beleza, mas saiba que tu vai ter uma dificuldade se você quiser trazer esse cara para jogar RPG. Tá? A mesma coisa se aplica para todas as outras demandas. O cara é isolado em casa, não é muito sociável, coisa e tal, mas ele curte lá só no joystick, lá só jogar videogame. Não gosta muito de série, de filme e tal. Tu vai ter dificuldade. Então, tenta pegar aquele cara que ele gosta de expor histórias, gosta de série, gosta de filme, gosta de jogar, gosta de estar com os amigos. Esse cara é mais fácil tu trazer ele pra mesa. Não é impossível os outros. Pegou esse cara, você conhece ele, você sabe que ele gosta mais da parte sociável da coisa, ele gosta mais da parte de desafio da coisa, gosta da parte de descoberta. Então você vai setar da seguinte forma: o cara da descoberta, você chega pra ele e fala assim, pô, tem um jogo aí que... Chama ele pra jogar um board game, tá? Pô, tem um outro jogo que eu tenho aqui em casa, só que, velho, não sei se você vai dar conta, não. Se o cara é do desafio, ele vai se sentir desafiado. Ele vai querer jogar. Fala aí, qual é? Por quê? Por que eu não consigo aprender? Não, é meio complicado. É meio um negócio meio complicado. Aí, com o cara o segundo cara, que é o cara da descoberta, vocês falam de filme, falam de série, chamam um dia, faz aqui de encontro de casais, né? Você com o seu digníssimo, a sua digníssima e tal, chama o outro também, você assiste uma série, um filme em casa e tal, tá lá comendo uns snackzinhos, dá no meio entre um intervalo e outro, depois do filme, depois da série, aqui me equilibrando aqui, que nem falaram aqui no chat no monociclo. Quase que eu caio do banco, pra quem tá nos ouvindo e não viu. Pra esse cara, você fala assim, pô, tem um jogo aí, se vocês quiserem, não sei se vocês gostam de jogo. Eu gosto de jogo, tá. Vocês podem talvez ir pra um jogo mais party game, a gente falando aqui de board game também aqui na Aventurando, a gente também fala, no Dixie, por exemplo, é um excelente jogo para pessoas que não são de muita regra e tal, e talvez você ali vai sacando qual é de cada um, ou você pode ir direto convite, ó, tem um jogo aí, só que ele é um jogo ele é um jogo de contação de histórias, ele é um jogo que você não sabe o que pode acontecer, tudo pode acontecer no jogo, a história ela vai se delineando conforme as ações de vocês. O cara que gosta, que tem aquele diretor de cinema frustrado dentro de si, aquele escritor de livro frustrado dentro de si, eu falo assim, pô, cara, tá aí. Isso aí é filé, hein? Isso é ouro, hein? O cara já tem até o personagem, pô, eu tinha uma história que eu fiz, cara, na época, quando eu era adolescente. O cara já tem um aí eu posso fazer um personagem. O cara que pode vir com um background de 10 páginas aí. E aí, o cara da dinâmica, você tá lá na social e tal, você pergunta, pô, vocês gostam de jogo? Pô, vamos marcar um dia pra um game night lá em casa e tal. Aí você pode chamar pro board game ou fazer direto, você sentir o feeling direto pro convite do RPG e você mete a frase, pô, cara, tem um jogo aí, só que não sei se você vai curtir muito não, tem um pouquinho de desafio nisso aí também, porque é muito diferentão. O
cara da dinâmica é uma doideira, cara. O jogo é muito doido. Cara, o papel do personagem, só toma cuidado pra não parecer, quando você falar isso por causa da dinâmica, você vai no limiar do cara achar que é a interpretação de papéis. Que ele vai entrar jogo... no esquete do Porta de Fundos. É quase um teatro. Tem que entrar no limiar, porque RPG não é isso. A gente pode um dia também fazer um episódio só sobre coisas que RPG é e outro episódio só pra falar sobre coisas que RPG não é. Ou fazer isso num episódio só. Porque RPG não é isso. Tá? Não é. Porque isso afugenta muito o time, afugenta muito pessoas que, às vezes, na mesma roda, você vai ter que aplicar essas técnicas na mesma roda. Você vai ter que falar assim, engraçado, né? Porque isso é uma coisa que surge também depois que as lives de stream de RPG, elas surgem, né? Porque se você for parar pra pensar um Critical Role da vida, que são dubladores, né? Voice actors e tudo mais. Sim. Os caras, cara, fazem realmente atuações teatrais, com vozes e tudo mais. Você vê o Matt Mercer mestrando, fazendo uma voz diferente pra cada NPC, é uma doideira. E isso, às vezes, pode travar algumas pessoas achando que jogar RPG aquela é a definição de jogar RPG, né? Que ela precisa saber fazer voz, ela precisa falar em primeira pessoa, ela tem que viver o personagem dessa forma. Não, e assim, a gente tem que normalizar o cara que vai falar em terceira pessoa, o cara que vai falar o eu ataco, ou o meu personagem vai fazer isso, isso e isso. Por exemplo, coisas que eu vejo muito o cara que não até muito cara que é do desafio, né? Que ele quer vencer e tudo mais, mas ele não quer ter essa parte aí da dinâmica de interação com NPCs e tudo mais. O cara quer enganar um guarda. O cara que é da dinâmica, ele quer pensar e falar com o guarda, em como que ele vai enganar o guarda e contar história e tudo mais. O cara que às vezes quer falar, olha, eu vi aqui que eu tenho enganar tanto. Eu quero rolar o dado pra enganar aquele guarda ali. E pronto, eu enganei ou eu não enganei. Tem essa diferença. Existe um entremeamento, né? Às vezes o cara que vai enganar o guarda, existe um desafio também no modo como você vai falar com o guarda. Existe uma descoberta no modo como você vai falar com o guarda, né? E existem vários tipos de dinâmica misturada com a dinâmica da interpretação de falar com o guarda. Mas só que tem jogador que ele tem pouco repertório, ou às vezes por pouca experiência no jogo, no hobby, ou tem anos jogando RPG e joga do mesmo jeito. Sim. E tudo bem. Uhum. Porque se você quer jogar RPG, tu não vai ficar arrumando encrenca com esse tipo de coisa, pelo amor de Deus. E nem ficar falando que eu sou melhor porque eu sou um mestre que gosta assim, assim, assado. Uma coisa importante. Às vezes, você com o mestre muda a tua dinâmica também. A tua dinâmica não, a tua demanda. Uhum. Eu sou o cara que quando eu tô jogando, eu sou muito do desafio. Muita gente vai mudando ao longo do tempo, né? Eu sou ao longo do tempo... E na mesma sessão. E na mesma sessão. Entendeu? Com a mesma galera, dependendo do jogo. Eu, na maioria das vezes, quando sou jogador, eu gosto de desafio. Eu gosto de rolar dado, pancadaria, combate. Sou desse, sim. Quando eu sou mestre, eu gosto de descoberta. Ainda curto ainda um pouco ainda do desafio. Imponho bastante desafio para meus jogadores. Quando eu sei que na minha mesa tem muita gente do desafio, eu imponho desafio para meus jogadores. Aí a gente pode falar um pouquinho de como manutenir a sua mesa a partir dessas 3 demandas, de maneira bem rápida, porque o tempo nosso já está estourando, mas eu sou um cara, quando sou mestre, eu sou mais da narrativa. Eu assim, acho que essa parte, né, a gente falar das 3 demandas, e você agora já tem aí uma ideia de como aplicar na sua mesa, e eu acho que pra gente ir aí condensando, encaminhando o episódio pros finalmente, é também você abrir a sua cabeça de que não, como o Márcio falou, assim, elas vão mudando ao longo do tempo, seja dentro da sessão, seja quando você muda de jogo, seja quando você muda de mestre para jogador. Isso tudo, ela vai, você tem que ir percebendo e você tem que entender que não tem certo ou errado, não tem nada escrito na pedra, não tem esse jogador, ele é do desafio. Ele pode ter mais apreço pelo desafio, mas ele também pode ter parte dele que gosta de descoberta, parte da dinâmica, ou em alguma sessão a aventura foi por um caminho
que ele curtiu muito, e você tá vendo que ele meio que deixou de mão o desafio, e nessa sessão ele tá querendo saber muito, muito, muito o que acontece. O cara foi pra descoberta, sacou? Eu acho que é você tentar visualizar que essas 3 demandas, elas vão estar sempre ali coexistindo, né? Dependendo do teu jogador, dependendo do que você esteja experimentando naquele momento, e você ir adequando, meio seguindo o flow, né? Você seguindo o fluxo, né? Seguindo ali sabendo o a quantitativo na levada. mesa também. Se você tem mais gente do desafio do que gente da descoberta, você também trazer mais ou menos a mesma proporção pro grupo, Isso. mas sem deixar ninguém de fora. Exatamente. O principal é não deixar ninguém de fora e saber sempre agradar a galera que tá ali contigo, porque, como a gente falou no começo, né? Todo mundo tem que estar curtindo, todo mundo tem que se divertir. E aí a ideia hoje era passar as 3 demandas, porque as 3 demandas vão te dar a base do que os jogadores na sua mesa querem. E um outro episódio que a gente tem pra fazer, Márcio, é os que os jogadores não querem. O que você tem que evitar na sua mesa de RPG. E outra, fique tranquilo, porque a gente vai voltar o tempo todo nesses conceitos de 3 demandas, sessão 0, primeira sessão. A gente vai falar o tempo todo, sempre que a gente tiver o bloco aqui de RPG. A gente falar sobre RPG, sobre como você ter mais jogatina na tua vida, mais jogo de RPG, mais sessão de RPG, mais experiência de RPG na tua vida. A gente vai estar sempre permeando por essas boas práticas que a gente acredita que funcionam muito bem. Isso aí. E pra gente ir se encaminhando agora para os finalmente, a gente já se despedindo aqui no dia de hoje, Marcelo, como é que as pessoas podem nos encontrar nas redes sociais? Cara, nós estamos como @perdidosnoplay em quase todas as redes sociais que você tem acesso, as principais, né? A gente não tem dancinha no TikTok, mas a gente... não, né? A gente ainda não conseguiu encontrar um dançarino. Acho que a gente chegou a botar alguns cortes no TikTok uma vez, mas aí a gente não deu conta de mantê-lo. Mas a gente tem no YouTube, @perdidosnoplay, na Twitch também, @perdidosnoplay, né, Ramon? Isso aí, tudo, @perdidosnoplay. Tudo. E Instagram, mesma coisa. Vai encontrar a gente no Perdidos no Play. E agora o Ramon explica mais um pouquinho sobre o podcast. Se você agora está vendo o nosso conteúdo, que a gente está chegando nas plataformas de áudio, a gente voltando. Voltando. Estamos no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast. É só você procurar o nosso feed, aventurando em todos eles. A gente coloca os vídeos também depois das plataformas, nos VODs. Mas se você é o cara que consome conteúdo lavando louça, você tá aí, nosso ouvinte no carro, cara, o podcast em áudio é para você. Eu também tô muito feliz porque é um conteúdo que eu consumo demais. Eu gosto muito de podcast em áudio. E conforme a gente for conseguindo fazer mais esse programa, aumentar a frequência, quem sabe aí, a gente se vê para falar mais de RPG, das 3 demandas, do que fazer na sua mesa, o que não fazer. É isso. Até o próximo episódio. Muito obrigado pela presença. Abraço. Te esperamos no Play. Valeu.